Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o Brasil tem mais de 110 milhões de vacinados, ao menos com uma dose contra a Covid. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 157.673.092 doses foram aplicadas e mais de 47 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal. Segundo a nação com mais mortes, o Brasil chegou a 566.896 vidas perdidas. Terceiro país com maior circulação do coronavírus, o país acumula 20.285.067 contágios. Em 24 horas, foram somados mais 1.148 óbitos e 39.982 testes positivos. E as exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em julho e alcançaram mais de 11 bilhões de dólares. Um aumento de 15,8% na comparação com o mesmo mês de 2020. Segundo nota do Ministério da Agricultura, o crescimento refletiu no aumento dos preços dos produtos exportados, já que o volume registrou retração de 9,9%. O índice de cotação dos itens exportados registrou elevação de 28,5% na comparação. A alta foi puxada pelos efeitos do clima em regiões produtoras de cereais e carnes e pela demanda chinesa por importações. Já o açúcar sofreu influência das incertezas sobre o impacto das geadas no Brasil e da manutenção dos preços firmes do petróleo. A participação do setor nas exportações totais do país recuou para 44,2%. contra 50,2% em julho de 2020. A China seguiu como principal destino, responsável pela compra de 35,2% das exportações do agro no mês passado, atingindo o valor de 3 bilhões e 970 milhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, o valor das exportações do complexo soja, grão, farelo e óleo cresceu 21,6% em julho e atingiu 5 bilhões de dólares, um recorde para o mês. Mesmo com a queda na quantidade exportada de soja em grãos, de aproximadamente 10 milhões de toneladas em julho de 2020 para 8,7 milhões de toneladas em julho de 2021, a exportação do preço médio de exportação da oleaginosa brasileira em 32,5% fez com que o valor exportado alcançasse cerca de 4 bilhões de dólares. E a Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele é suspeito de participar de uma organização criminosa digital que fazia ataques à democracia. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir um mandado de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. A PF também cumpre mandados de busca e apreensão contra o parlamentar. O inquérito, aberto em julho, investiga o funcionamento de uma suposta milícia digital voltada a ataques à democracia. Nessa investigação, há indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que agia com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa organização também é suspeita de ser abastecida com verba pública. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. Jefferson chegou a postar nesta sexta-feira, numa rede social, que a PF chegou a fazer buscas na casa de parentes dele. O ex-deputado Roberto Jefferson foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. Ele foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E o Senado aprovou um projeto que suspende a prova de vida do INSS até o final do ano. Agora a proposta segue para a sanção presidencial. O texto aprovado pelos senadores mantém a suspensão da prova de vida para os aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social até o dia 31 de dezembro de 2021. A medida havia sido suspensa em março de 2020 por conta da pandemia, mas voltou a ser obrigatória em junho deste ano. Quem não fizesse a prova poderia ter o benefício suspenso.
A proposta de suspensão tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados em julho, mas voltou para o Senado porque sofreu modificações. De acordo com o relator, o senador Cajuru, do Podemos de Goiás, a suspensão é necessária para evitar a disseminação da Covid-19, uma vez que uma parcela restrita da população está completamente imunizada. A prova de vida do INSS é um procedimento anual e obrigatório e tem como objetivo evitar fraudes de pagamentos indevidos de benefícios. E nos destaques internacionais, o Talibã tomou mais 4 capitais regionais do Afeganistão e já domina mais da metade das províncias do país. A ONU alertou que a situação se encaminha para uma catástrofe humanitária. A Organização das Nações Unidas alertou que a violência no Afeganistão, com o avanço do domínio dos talibãs, pode se tornar uma catástrofe sem precedentes. O número de vítimas das hostilidades crescentes é imenso. A missão de assistência das Nações Unidas alertou que, sem uma redução significativa da violência, o Afeganistão está prestes a testemunhar maior número de vítimas civis documentadas em um único ano desde o início dos registros da ONU. Os insurgentes talibãs continuam em sua conquista de territórios no Afeganistão e avançam em direção a Cabul. Há combates em todas as províncias do Afeganistão e a situação está em crise. Os afegãos estão esperando e têm sede de paz. Não esperávamos por um aumento dos conflitos no país. A situação está pior agora em todos os lugares do Afeganistão. Se continuar assim, os talibãs vão vir para Cabul. Mas tudo o que os afegãos querem é paz e o fim da guerra. Os Estados Unidos e o Reino Unido já organizam uma evacuação de emergência de seus cidadãos e pessoal diplomático. Em questão de dias, o governo afegão perdeu o controle da maior parte do país. Agora, os insurgentes controlam quase metade das capitais provinciais, a maioria delas dominada em apenas uma semana. Nesta sexta-feira, os talibãs conquistaram facilmente Firozó, capital da província de Gor, e Pulial, capital da província de Logar, a apenas 50 quilômetros de Cabul. Praticamente todo o norte, oeste e sul do país já estão sob o controle dos talibãs. O governo ainda tem controle de 3 grandes cidades, Cabul, Mazar-e-Sharif e Jalalabad. Os talibãs iniciaram a ofensiva em maio, com o início da retirada das tropas estrangeiras, 20 anos após o início da intervenção para tirar os extremistas do poder. O incêndio que atinge a parte nordeste da Sibéria, na Rússia, pode se tornar o maior já registrado no mundo. O alerta foi dado por especialistas do Greenpeace. Milhares de socorristas e bombeiros tentam conter o fogo que se alastra pela República de Sarrá, a maior e mais gelada da região russa. Além do fogo, a fumaça se espalha por áreas enormes. Na vasta região siberiana da Rússia, as chamas já queimaram mais de 9 milhões de hectares, uma área do tamanho de Portugal, de acordo com a Agência Florestal Russa. O chefe de uma região da Sibéria pediu aos moradores que fiquem em casa, já que a fumaça dos incêndios florestais causam preocupação com a saúde. A região de Sarrá registrou uma alta de 3 graus na sua temperatura anual desde o início do século XX. Os incêndios são até comuns nessa época do ano, mas os especialistas apontam que o que está sendo registrado em 2021 é anormal, tanto em extensão de área como de intensidade. A onda de incêndios neste ano é considerada uma das mais graves em todo o mundo, seja na Rússia, nos países do Mediterrâneo ou nos Estados Unidos. A intensa onda de calor que afetará a Espanha e Portugal, pelo menos até segunda-feira, também elevou ao máximo o risco de incêndios em grande parte da Península Ibérica. O alerta foi feito pelas autoridades dos 2 países. E não temos tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.